Eu estava atrás de uma informação apurada com exclusividade pelo Grupo RIC e publicada já no nosso site ric.com.br. Você encontra lá na minha coluna Expresso os detalhes, mas aqui da rádio, quem ouve a Jovem Pan News, é claro que também fica muito bem informado. Isso porque eu conversei com exclusividade com o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que deu recados diretíssimos aí sobre os seus planos políticos para o futuro e também, para todo o campo político do Paraná nesta terça-feira. Agora, no comecinho da tarde, aconteceu essa entrevista rapidamente e o Greca confirmou ter planos de concorrer às próximas eleições, de ser candidato a governador do estado, mesmo se não fizer parte, eventualmente, do secretariado de Ratinho Júnior. Rafael Greca, a gente lembra aqui para a audiência, foi reeleito 3 vezes para a prefeitura da capital, tem histórico de experiência na gestão do principal colégio eleitoral do Paraná, que é Curitiba, teve, portanto, a eleição recente, do seu sucessor Eduardo Pimentel, e conta aí na sua cartela, no seu currículo político, com o apoio que foi dado, inclusive, a Ratinho Júnior em eleições anteriores. O ex-prefeito, então, teria recebido aí um compromisso de que seria convidado para comandar a cobiçada e estratégica pasta da Secretaria das Cidades do Paraná, aquela pasta que serviu para a construção de candidatos ao governo em outros anos, a partir do relacionamento com as prefeituras. O detalhe é que até o momento, o governo estadual ainda não firmou este compromisso que teria sido desenhado. O governo prepara uma reforma no secretariado, mas, ao que tudo indica, poderia estar revendo essa possibilidade. Então, a gente conversou com o Greca, perguntamos para ele se ele enxergaria um outro papel relevante na equipe de Ratinho Júnior que não fosse a Secretaria das Cidades, e ele deu uma fala ali muito forte no meio dessa entrevista, dizendo que não tem nada a provar, não tem mais nada a provar para ninguém e que tem a possibilidade de ser candidato sem entrar em governo algum. A gente vai acompanhar agora como foi essa entrevista. Prefeito, a gente acompanhou há pouco a informação que o senhor trouxe para ajudar a espalhar a fofoca de que tem o interesse em ser o próximo governador do Paraná. Qual é o cenário que o senhor percebe na construção política para realizar, então, esse feito? O cenário é o da minha história. Eu fui 3 vezes prefeito de Curitiba, em todas as ocasiões ganhei as eleições, 2 vezes no primeiro turno, 1 vez em segundo turno. Elegi o meu sucessor, o atual prefeito Eduardo Pimentel. Apoiei o governador do estado na ocasião da sua reeleição. E tenho muito empenho, muita vontade em usar toda a potencialidade de informação que guardo na minha cabeça para dar um futuro ainda mais brilhante do atual presente do Paraná. O presente é o que acontece agora. O atual governo é bom, mas ele termina na hora em que ele vira passado. Toda vez que muda um governo, o governante vai para o passado. Eu, por exemplo, já sou o passado de Curitiba. Então, o que eu quero dizer a vocês, olhando para frente, e olhando com alegria, e olhando com otimismo, e olhando com vontade de servir, olhando com mãos limpas, o que eu quero dizer a vocês, deem um futuro para o nosso grande passado. Viva o Paraná, viva o paranismo. O meu coração é paranaense, mas mais do que isso, é paranista, no sentido do que sonharam João Turim, Alfredo Romário Martins, Domingos Nascimento, os que fizeram o hino do Paraná, que conclama no estribilho, avante para o porvir, um futuro para o Paraná. Temos que perguntar, claro, sobre esse futuro que se vem no ano de 2026 com as eleições e a configuração que se apresenta hoje. Muito se fala sobre o senhor eventualmente ser secretário de Estado do atual governo. Como é que o senhor enxerga, essa construção, sendo parte, talvez, no secretariado de Ratinho? O governo tem os seus tempos e as suas necessidades. Mas eu, pessoalmente, tenho uma profunda vontade de servir. Se eu puder servir e se acharem que vão me colocando a serviço naquilo que eu sei fazer, que é cuidar das cidades, me chama que eu vou.
E a Secretaria das Cidades, o senhor enxerga um outro papel dentro do governo que poderia ser relevante nessa construção também, com a sua experiência? Não me cabe criar isso, mesmo porque eu não tenho que provar mais nada. Eu não tenho que provar mais nada. Inclusive, eu tenho possibilidade de ser candidato sem entrar em governo algum. Isso seria com o PP, com o presidente da Assembleia, uma composição num cenário futuro, prefeito? Veja, o futuro, o governador Pedro Viriato Parigô de Souza disse, o futuro é uma parede erguida com tijolos, todos eles munidos de vontade. Eu não vou me arriscar num cenário futurista de política, porque a política é a arte do possível. Tá aí, portanto, né, uma entrevista breve, mas que disse muito sobre a leitura de momento. Aqui eu vou contar um bastidor para nossa audiência, né? Depois ali dessa entrevista, e o Jornal da Manhã já antecipou essa informação com exclusividade também para os ouvintes, houve um chamamento para que Greca se reunisse com representantes do governo do Paraná, né? Então, vale dizer que ele já foi chamado em outra ocasião para ter ali uma conversa a respeito da composição para o secretariado. Teria sido oferecida a pasta da Cultura, que ele disse que já tem. Teria sido oferecido a Secretaria do Turismo, que ele já foi ministro, então não tem por que ser o secretário de Turismo. E muito claro, o recado direto ali, o que eu sei fazer é cuidar das cidades. Nome firme para jogo. Você vê na fala que ele entende ali que de fato será candidato ao governo do Paraná, com ou sem secretariado. Enquanto isso, a gente aguarda se tem desdobramentos, se tem novidades em relação a essa questão, porque vale dizer que ainda temos o resultado dessa reunião. Quem saiba, né, não encontrem ali um ajuste em torno disso. Os detalhes você pode conferir, inclusive com trechos dessa fala, lá na minha coluna Expresso, no ric.com.br, que já está no ar. Camila Andrade, essa reforma do secretariado vai dizer muito, hein? E essa questão do Greca virou realmente uma novela, né? A gente tá vendo aí mais um capítulo, porque lá no início, quando se começou a falar sobre uma reforma do secretariado, pensando que Ratinho Júnior vai encerrar esse segundo mandato e tem pretensões também políticas, né, futuras, no caso, ser candidato à presidência da República, e precisa fazer toda essa costura política aqui no estado, antes, você tinha o Greca como o mais cotado para justamente assumir a Secretaria das Cidades. E é natural que ele seja o mais cotado, porque era o prefeito da capital e foi prefeito por 2 mandatos, tal qual Ratinho Júnior, também com um alto índice de aprovação, né? Então, naturalmente, esse era um nome que era cotado, os dois são do mesmo partido político, supõem-se aliados, mas, Rafa, como a gente já trouxe outros bastidores, né, do que já se passou aqui, justamente por conta dessa forma como o Greca se comunica, de deixar muito claro o que quer. Ele falou várias vezes, né? Não precisa provar nada a ninguém. Ele já tinha dito publicamente, mesmo antes dessa confirmação do governo do estado, da confirmação do Ratinho Júnior, que ele seria o secretário das cidades. E o que eu apurei recentemente é que justamente essas falas incisivas dele teriam desagradado o Ratinho Júnior, que voltou atrás da decisão. Então ficou ali num limbo, né? Vai ser, não vai ser, que outros nomes podem ser cotados. A gente tem vários ex-prefeitos de cidades importantes do Paraná, como Cascavel, Maringá, Ulisses Maia, né, que também estão aí sendo cotados para integrarem esse novo secretariado de Ratinho Júnior pós-reforma. E, por fim, na semana passada, a gente trouxe aqui o bastidor do Cobalt, que mostrava que, na verdade, a pessoa mais cotada e que deve assumir a Secretaria das Cidades seria o Guto Silva, que hoje já está no secretariado em outra posição e que também tem pretensões políticas, quer ser apadrinhado por Ratinho Júnior para, quem sabe, poder concorrer ao governo do estado, apesar de ele mesmo ter dito aqui na nossa bancada que ainda não tem esse capital político, nunca se candidatou a um cargo eletivo. Então tem muita gente de olho nessa secretaria e não à toa, é realmente a secretaria que mais auxilia quem tem pretensões políticas futuras, ou seja, quem quer se candidatar a governador no estado do Paraná. Até porque a gente está falando da secretaria que libera recursos para as cidades. Você vai negociar com todos os prefeitos, que serão, sem dúvidas, os maiores e principais cabos eleitorais numa eventual candidatura ao estado. Então, Greca não quer saber dessas outras pastas. A Rafa bem destacou aqui as razões.
tem, né, toda essa questão técnica envolvida, do histórico, do que ele já fez enquanto político, mas principalmente o que ele quer para o futuro. E aí, Rafa, eu destaco aqui a frase com que ele encerrou essa entrevista: a política é a arte do que é possível. Então, apesar dessa vontade do Greca, de todo esse histórico que, segundo ele, o gabarita para ser essa pessoa que não precisa provar nada a ninguém, ainda assim é preciso ver o que é possível. A gente está falando de articulação política, então de costura. E aí é preciso saber se de fato hoje, nessa reunião, eles vão conseguir entrar num acordo ou não. O Greca, Rafa inclusive fez ali a pergunta falando sobre PP, sobre alguma costura política para uma candidatura ao Estado que não seja necessariamente pelo PSD, está sendo assediado, vamos usar essa palavra, por outros partidos políticos. Então já se sabe que existe uma conversa aí bastante ampla e não só com o PSD, para quem sabe viabilizar essa candidatura ao governo do estado em 2026. E também a fala dele de que ele vai ser candidato estando ou não no secretariado de Ratinho Júnior é bastante emblemática, dá um recado de que, eventualmente, se as costuras políticas que estão melhor desenhadas hoje não derem certo, ele tem outras possibilidades. Fato é que ele deixou claro que só entra nessa reforma do secretariado de Ratinho Júnior se for enquanto secretário das cidades, e que ele, sem dúvidas, vai ser candidato ao governo do estado do Paraná. Então, o recado foi dado, Rafaela Moron. É isso, recado dado, movimentação política não para. A gente tem repercussões aqui, já telefone tocando, gente mandando mensagem, mas é preciso dizer o seguinte, né? Pode ter novidade, a gente pode ter ainda um desdobramento a partir disso tudo, porque há a promessa de uma conversa, de uma nova conversa, né, com o governo, quem sabe as coisas se ajeitem. De qualquer maneira, com governo, com secretariado ou sem secretariado atual, ficou muito claro ali a disposição. Rafael Greca, inclusive, chega a dizer que tem energia, que tem interesse, experiência e que acredita que o Paraná vai bem, mas que ele possa ali, de certa forma, ter um resultado, um desempenho ainda melhor, né? Ele até coloca que tem a disposição em servir, tem a disposição em levar ali um futuro ainda mais brilhante, as aspas dele, do que o atual presente, né? O presente que o Paraná acaba tendo em relação a isso. Então, tá aí, portanto, a entrevista você pode acompanhar. A gente pergunta ainda sobre outras possibilidades a ele e a resposta dessa política é a arte do possível. Vamos ver o que o governo vai entender como possível para tentar acomodar aí Rafael Greca e o seu histórico, que pode ter um grande diferencial para as próximas eleições. Possível é a articulação que dá certo, né, Rafa? O que a gente sabe é que eles articulam muito e com todos os lados. É isso.